sobre a briga da Suno com a Hectare. Os sócios da Suno fizeram postagens em rede social com análise negativa do HCTR e boa do SNCI. Você vê irregularidade? Como conferir o que é permitido na lei e regras da CVM? Cara, Lúcio, a resposta está na sua pergunta, né? Tem toda uma regulamentação do CNPI e da CVM. CVM, principalmente, né? Que é o órgão regulador, fiscalizador, e a APMEC como o órgão que a CVM confere o direito de formular a prova, de uma entidade de classe, mas sempre CVM acima disso tudo. Então, um analista, ele pode analisar, ele pode recomendar, ele pode dar recomendação de compra, pode dar recomendação de venda, isso por meio de vídeo, por meio de rede social, por meio de relatórios e tal. Tem um rito, vamos dizer assim, né? Rito. Tem regras a serem cumpridas. E as mídias são muitas e com características diferentes. Então, eu poderia aqui estar fazendo uma recomendação de compra. Se eu fosse um analista certificado, autorizado pela CVM, eu poderia usar esse vídeo para fazer uma recomendação de compra ou de venda. Mas eu tenho que seguir determinadas regras. É diferente de eu fazer isso por escrito e tal, mas eu tenho que seguir regras e eu posso fazer. Eu não, porque eu não sou analista, mas poderia se eu fosse analista. Então, as publicações da Suno na rede social cumpriram as regras da CVM e da APMEC? Se cumpriram as regras, cara, não tem nada de errado nessa história. Agora, uma empresa, uma pessoa discorda e se sente lesada, ela pode buscar justiça para isso? Claro que pode. E aí o fato de alguém iniciar um processo, o fato do que aconteceu lá, que foi uma antecipação de provas, que é uma etapa de um processo civil, olha, eu preciso antecipar essas provas, porque se eu falar para as pessoas, se todo mundo ficar sabendo, pode ser que essas provas sejam ocultadas ou coisa assim, então justiça, antecipe a produção dessas provas. O fato disso tudo estar acontecendo não significa nada, né? É um direito de uma pessoa, de uma empresa, nesse caso da Hectare, se sentir lesada e de buscar na justiça uma solução para aquilo que ela entende que foi lesada, mas ela entende isso. Quem vai resolver se houve algo de errado e se alguém alguém lesou o direito de outro, é a justiça. E disso a gente está muito longe de saber. O interessante desse processo que vai acontecer é que a justiça vai ter que chegar a uma sentença e essa sentença ela vai ajudar a saber quais são esses limites do mundo virtual, do mundo das redes sociais. Algum limite tem que ter, né? Boas práticas tem que existir. E eu não estou dizendo aqui que a Suno teve ou não teve boas práticas, mas como tudo é muito rápido nesse mundo de rede social, em algum momento, sim, vai acontecer de pessoas se sentirem lesadas. O próprio assunto que a gente estava falando aqui dos fake é um assunto do qual eu me sinto lesado. É um crime que existia há 20 anos? Certamente sim, mas via rede social ele se torna tão rápido, tão fácil, se multiplica tantas vezes, que parece ser uma coisa diferente do que existia, não é, o que é diferente é o meio, mas que tem uma abrangência muito maior. Então, a análise pelo meio impresso ou pelo meio da rede social, ela, no final das contas, é a mesma análise, mesmas regras, mas a mídia social faz disso muito mais amplo, muito mais rápido. E aí, pode ter... Quais são as regras, os limites para fazer análise em rede social? Ninguém sabe, porque é um negócio assim, ó, super novo. Então, esse processo vai acabar forçando justiça, reguladores e autorreguladores a buscar uma resposta para isso, a buscar quais são as melhores formas de fazer recomendação de compra e venda na rede social. E se houve... veja que um analista... ele pode muito bem falar, eu acho que tem que vender tal ativo, eu acho que tem que comprar outro ativo. Essa recomendação ela pode ser interligada ou independente.
eu acho que você deve vender Petrobras. Como analista, eu acho que você deve vender Petrobras. Ponto, é uma recomendação. Como analista, eu também acho que você deve comprar a Vale do Rio Grande do Doce. Tudo isso são exemplos, hein? Sou eu professor, não sou analista, tenho a menor ideia nem de quanto custa Petrobras e Vale, eu não olho mais para esses preços de ações. Então, como analista, acho que você deve comprar a Vale do Rio Doce. Duas coisas que não estão ligadas. Ou eu poderia dar a seguinte call, como se fala. Eu acho que você deveria vender Petrobras e com esse dinheiro comprar Vale do Rio Doce. Opa, é uma outra recomendação diferente. Então, eu posso falar assim, acho que você deve vender o fundo tal. Também acho que você deve comprar o fundo tal. Duas coisas independentes. Posso falar, acho que você deveria vender esse para comprar esse. Opa, é outra recomendação. Coisas diferentes. A justiça que vai decidir essa história. E eu não sei dizer, eu também não acompanho, eu adoro o Baroni, mas eu não fico lendo os relatórios do Baroni. Não, por nada, assim. Não sou um consumidor de relatórios de compra e venda de fundos imobiliários, eu sou um cara do mercado, sou um profissional e tomo as minhas próprias decisões. Então eu nem sei o que foi publicado, recomendado, compra, venda e tudo mais. Estou aqui tentando, junto com você, mostrar que até agora não sabe de nada que seja exatamente irregular e pode ser que no final das contas esse processo ajude a delimitar nesse caminhão desenfreado que é a rede social, ajude a falar, olha, cara, vai até aqui, daqui para frente não passa, porque a gente não vai considerar isso correto, ético, legal, coisa do tipo, né? O processo é importante, vai ser importante para isso, para ajudar a delimitar situações aqui.